Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo da nossa sequência, onde estamos criando uma estrutura base em PHP. No vídeo passado nós vimos que é bem simples chamar um template, executar um template, passar valores de variáveis, array, para o template. Expliquei também a diferença entre o método display e o método render no Twig. Quando nós temos aqui o display, eu não preciso utilizar aqui o echo, porque o template já é mostrado para nós na tela. Neste momento, nós iremos fazer uso de um template que já está pronto, um template que eu criei exclusivamente para este projeto, para que a gente possa fazer mais testes utilizando o Twig e template, e também iremos utilizar esse template como modelo base para todo o restante desse projeto aqui, estrutura base. Ok? É um template bem simples, bem básico, apenas como exemplo, ok? Juntamente com o conteúdo que você recebe deste projeto, junto com a pasta classes prontas, temos uma pasta chamada template, e dentro desta pasta chamada template temos alguns arquivos HTML e uma pasta dim. Um arquivo chamado index, outro contato, notícias e ler. São esses arquivos aqui que nós iremos utilizar como exemplo em nosso projeto. Vou mostrar aqui para vocês o template. É basicamente isso aqui, um arquivo bem simples, com um topo, um menu, algum texto no meio e um rodapé abaixo. Temos o outro que é contato, tem também a mesma coisa, é um topo, um menuzinho, um formulário de contato e um rodapé. Temos aqui notícias, que é basicamente uma listagem de itens que nós iremos utilizar para fazer um exemplo utilizando banco de dados. Neste projeto, nós iremos fazer uma simples listagem de notícias. Iremos fazer uma simples listagem de notícias a fim de testar o nosso banco de dados, a execução da classe de conexão e tudo mais, ok? Temos aqui o topo, um menuzinho com home, notícias e contato. Tenho também aqui um outro arquivo chamado ler, que mostra para nós uma outra estrutura que eu vou explicar mais à frente quando chegar o momento. Feito isso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar todos esses arquivos aqui. Vou copiar esses arquivos. Bom, na verdade, veja que esses arquivos aqui são do tipo HTML, ok? Não são arquivos .twig nem .tpl, mas a gente pode modificar aqui esses arquivos sem problema algum. Vamos copiar todos esses arquivos que estão dentro da pasta template, lembrando que não é a pasta template toda, tá? Vamos copiar os arquivos aqui avulso juntamente com a pasta dim. Esta pasta aqui, dentro dela eu tenho uma pasta CSS, IMG e JS. Tenho apenas um arquivo MyStyle. Dentro de IMG eu tenho uma logomarca que eu coloquei aqui de teste e uma imagem fictícia. E uma pastinha JS que não tem nada a princípio dentro, ok? Então vamos copiar aqui essa estrutura. Vamos copiar, voltemos lá em nosso projeto, na pasta estrutura, dentro da pasta view, vamos colar aqueles carinhas aqui. Disse que eu já tenho uma pasta chamada dim, vou substituir, ok. Perfeito. Já apareceram para mim aqui tanto as pastas como os arquivos, e agora a gente pode começar a analisar o que é que eu fiz aqui nesses templates. Uma vez que nós adicionamos então aqui o conteúdo, eu vou abrir esse meu index.html, que é esse carinha aqui. Basicamente, esse conteúdo eu peguei lá no site do Bootstrap, que é o site aqui, getbootstrap.com, aqui na documentação, aqui no ponto inicial. Ele tem aqui a introdução, o Kickstart. Lembrando que se você colocar aqui getbootstrap.com.br, ele mostra em português, tá? Tem aqui um starter template, que é essa estrutura que você vê aqui. Eu copiei toda essa estrutura e coloquei dentro desse arquivo index.html. Porém, eu fiz algumas alterações nele. Como você pode ver aqui, ele continua com esse textinho Hello World, o título da página continua Hello World também, mas eu criei aqui esse topo, adicionei aqui esse menu utilizando o navbar e adicionei o rodapé e um conteúdo ao meio aqui que nós iremos utilizar. Basicamente, eu
aqui continua tudo igual, eu só adicionei aqui um novo Style Sheet, que é o que eu vou utilizar para fazer as minhas personalizações quando necessário, chamado mystyle.css, que está dentro da pasta CSS, que fica lá dentro da minha pasta do tema. Adicionei também aqui uma chamadinha para o fonte Asson, que é responsável por esses ícones que nós temos aqui, ó. Esse ícone da casinha, das notícias e do contato, que é esse site aqui, ó. Tem diversos ícones que nós podemos aplicar em nosso projeto. Feito isso, aqui no meu arquivo, eu criei, dentro da minha body, eu criei uma div chamada ID geral. Ela tem uma class container fluido w-100, tá? Que é uma classe do Bootstrap 4 que define a largura para 100% na tela. Ela começa aqui e termina lá embaixo, bem comentada. Depois eu criei aqui uma div de ID topo, uma class row, e dentro dessa div topo, na verdade essa div topo aqui, é basicamente esse cabeçalho que a gente tem aqui. Dentro dela eu criei 4 colunas aqui, tamanho 4, tá? Utilizando o sistema de grids do Bootstrap, que são respectivamente esse logo, esse texto e esse outro texto aqui. Terminando aqui, criei uma outra div de ID menu bar, que é essa barra de menu aqui. Dentro dela eu peguei o exemplo de navbar de lá do site do Bootstrap, aqui em componentes, aqui na navbar. Essa primeira navbar que já tem logo de cara que eu copiei todo esse conteúdo e coloquei aqui dentro da minha ID menu bar. Começa aqui e termina aqui. Porém, eu removi alguns links que não eram utilizados, como por exemplo, eu tirei esse brand, navbar, removi esse dropdown, removi esse disable e criei o meu home, notícias e contato, como você pode ver aqui. Apliquei nele também uma BG Dark e uma navbar Dark também do Bootstrap 4 e também defini para um W100, para ficar na largura 100%. Terminando aqui a minha div do menu, eu tenho aqui aquele meu textinho Hello World, que tem aqui originalmente também no site, ó, aqui no primeiros passos, no template inicial. Depois eu criei aqui uma div de class container, coloquei aqui um textinho ao centro, dizendo que essa é a página index, coloquei uma row. Lá embaixo eu criei um footer de ID footer, uma class row w100 para ficar 100%, BG Dark também para ficar nessa cor aqui que você vê, padrão do Bootstrap, tá? Dentro dela só coloquei alguns textos, nada mais. E lá embaixo nós temos aqui exatamente o resto do conteúdo copiado do site. Nas outras páginas, contato, notícias, temos um pouco mais de conteúdo, mas ao longo desse projeto eu vou explicar melhor como que a gente vai trabalhar com aquele conteúdo. E eu tenho lá na pasta CSS, esse arquivo chamado mystyle.css, ele tem algumas formatações que eu utilizei nesse modelo que eu criei. Eu passo aqui o conteúdo, eu passo a div geral, o topo, o footer e o menu bar, passando aqui algumas formatações que eu achei interessante para chegar aqui nesse resultado que nós temos bem básico, tá? Não vou me aprofundar nisso aqui, pois não é o foco desse projeto. Caso eu precise alterar alguma coisa de CSS, eu vou explicar e fazer aqui essa alteração. Veja que todas essas tags aqui são ID, tá? Com cerquilha, que são basicamente esses carinhas que eu criei, ó, a minha geral, o topo. Eu tenho aqui também o menu bar e eu tenho esse conteúdo aqui, que é uma class, que é esse primeiro carinha que eu criei aqui, ó, esse conteúdo. Só para dar aqui uma altura da tela de 100%. Pessoal, no próximo vídeo a gente volta e vamos começar a utilizar esses templates aqui.